Belezura, meu irmão? Tranquilaço, tamo aqui de novo, tamo aqui de volta. E agora, olha só, a gente vai falar da ação penal privada, tá? Ação penal privada. Olha só, pessoal, já vimos as espécies de ação penal privada, certo? Já vimos as 3 espécies de ação penal privada. Quais são elas? A primeira, privada propriamente dita, tá? Privada propriamente dita, que eu também chamei de exclusiva, tá bom? Vimos também a subsidiária da pública, tá bom? Que vai ser objeto de um módulo, de um slide específico sobre ela, tá bom? E ainda a terceira modalidade, que é a personalíssima, tá bom? Lá no nosso primeiro bloco de gravações sobre ação penal, eu comentei essas 3 espécies, inclusive chamei essa subsidiária também de supletiva, beleza? Supletiva, beleza pura? Olha só, já sabemos as espécies, vamos trabalhar em particular com a personalíssima e com a subsidiária da pública, tá? Vamos ter aí um tópicozinho específico para elas, por terem incidência relevante no concurso, mas, acima de tudo, antes de estudarmos especificamente as espécies, nós vamos trabalhar os princípios da ação privada, tá bom? Princípios da ação penal privada, beleza? Princípios da ação penal privada. Olha só, pessoal, por que é importante a gente estudar os princípios? Porque a gente precisa cotejar os princípios da privada, daí não vá confundir privada aqui com a latrina da sua casa, né? Privada que eu estou me referindo é a ação penal privada, beleza? Valeu a piadinha, tá? Olha só, precisamos comparar, cotejar os princípios da ação penal privada com os princípios da ação pública, que nós já vimos eles, beleza? Tranquilaço? Show de bola. Então vamos lá. Qual aqui nesse ponto, tá? Eu gosto de distribuir esses princípios de uma forma diferente de como eu fiz na ação pública. Na ação pública eu saí relacionando em sequência os princípios, beleza? Eu prefiro estabelecer aqui, pelo menos em relação aos 2 primeiros princípios, uma diferenciação quanto ao momento processual, beleza? Então olha só, eu vou estabelecer aqui um momento pré-processual, ok? E aqui um momento processual. Por que eu estou fazendo isso? Porque o momento pré-processual, eu estou me referindo a um instante anterior ao ajuizamento da ação penal. Anterior ao ajuizamento da ação penal. Beleza? Então, nós estamos falando do momento anterior ao ajuizamento da ação penal. Já no momento processual, nós estamos nos referindo a um momento posterior ao ajuizamento da ação penal. Portanto, pessoal, nós estamos falando de um momento durante o processo, tá bom? Durante o processo, beleza? Pelo menos esses 2 primeiros princípios, porque os demais princípios a gente não vai precisar dessa diferenciação. Mas em relação a esses 2 primeiros, eu preciso fazer essa diferenciação para você. Então, um momento pré-processual, a gente vai falar do princípio, veja, a gente vai falar do princípio da oportunidade ou conveniência
oportunidade ou conveniência. Beleza? Oportunidade ou conveniência. Já no momento processual, a gente vai falar da disponibilidade. O que é que você já percebeu aqui de diferente? De diferente já tem algo aqui muito relevante. Quando nós estudamos a ação penal pública, veja, esse princípio pré-processual não era oportunidade e conveniência, era obrigatoriedade. Então vamos colocar isso aqui. Na ação pública, na ação pública, qual era o princípio, pessoal? O princípio era obrigatoriedade. Obrigatoriedade. O princípio da ação pública era obrigatoriedade. E a gente viu que o Ministério Público não tinha juízo de oportunidade e conveniência. O Ministério Público era o quê? Obrigado a propor a ação penal. Não havia aqui, juízo de oportunidade ou conveniência. Beleza pura? Já em relação ao momento processual, a gente lá na ação pública, na ação pública, a gente usava um outro princípio. A gente falava que o princípio, era qual? Indisponibilidade. Indisponibilidade. Veja, diferente deste aqui, porque aqui nós estamos falando em disponibilidade. Por que que lá na pública era obrigatoriedade? Porque o MP, não podia avaliar, tá? Oportunidade ou conveniência para propor ação penal. Ele não podia, não podia avaliar, tá? Oportunidade ou conveniência para propor ação penal. Uma vez que o Ministério Público, ele era o quê? Obrigado a propor ação penal. Já no que tange ao princípio da indisponibilidade, na pública, o Ministério Público, não podia, veja, Ministério Público não podia desistir da ação penal já proposta. O Ministério Público já não podia, desistir da ação penal já proposta. Beleza pura? O que você está notando aqui? Você está notando o seguinte, que em relação à ação privada, o princípio já não é obrigatoriedade. É oportunidade e conveniência. Quer dizer, o ofendido, diferente do Ministério Público, ele pode avaliar a conveniência ou oportunidade de propor ação penal. Ele não é obrigado a propor ação penal. Beleza pura? Já na ação privada, veja, diferente da pública, o particular, que é o ofendido, ele pode dispor da ação penal. Quer dizer, ele não é obrigado a conduzir a ação até o final. Ele pode desistir dela. Beleza pura? Então, esses dois pontos são cruciais para a sua compreensão, pessoal. Na pública, o Ministério Público é obrigado. Na privada, o ofendido não é obrigado. Ele faz um juízo do interesse privado para saber se é oportuno ou conveniente a propositura da ação. Na pública, o Ministério Público, tendo proposto a ação, é obrigado a conduzi-la até o final, não podendo desistir dela. Já o ofendido pode abrir mão da ação penal, que mesmo tendo sido proposta por ele. Beleza pura? Quer dizer, então, para a ação privada, vigora o princípio da oportunidade ou conveniência, assim como vigora o princípio da disponibilidade. Beleza pura até aí, pessoal? Tranquilaço. Muito cuidado, pessoal, com isso, tá? Muito cuidado com isso, porque esse ponto é relevante para a sua prova, beleza? Vamos lá. Vamos aqui
Continuando a diferença entre a pública e a privada, olha só, continuando a diferença entre ação pública, veja, e ação privada, olha só, o legitimado da ação pública, quem era o legitimado? O Ministério Público, tá? O legitimado era o Ministério Público. Na ação privada, quem era o legitimado? Veja, o legitimado era o ofendido, que era exatamente a vítima. Beleza? A vítima. Claro, com aquelas outras circunstâncias que a gente viu do representante legal, dos sucessores processuais, tá? Que a gente vai voltar ainda a ver isso, tá bom? Aí olha só, qual era a petição inicial da ação pública? Qual era a petição inicial, pessoal? A petição inicial aqui da ação pública era a denúncia do MP. Denúncia. E qual era a petição inicial? Ó, petição inicial da ação privada. A queixa-crime. Tá? Queixa-crime. Tá bom? Quem eram as partes? Ó, quem eram as partes na ação pública? As partes eram acusação versus acusado. Beleza? E quem eram as partes na ação privada? Tá? As partes da ação privada são querelante e querelado. Tá? O querelado é o réu, tá bom? E o querelante é o ofendido. Beleza pura, tranquilaço, show de bola. Lembrando que na ação pública, ó, o MP obrigado a propor a ação, toda vez que identificar a justa causa, tá? Obrigado a propor a ação penal. E o MP não pode desistir da ação penal. Tá? Não pode desistir da ação penal. Beleza pura? Agora, e aqui na ação privada? Olha, o ofendido, ó, não é obrigado, portanto, ele tem oportunidade ou conveniência para propor a ação. Ele vai avaliar se é oportuno ou conveniente a propositura da ação, ao mesmo tempo que ele tem disponibilidade. Beleza? Por que eu chamei a oportunidade ou conveniência de momento pré-processual? Por uma questão óbvia. Antes dele propor a ação, ele avalia se é oportuno ou conveniente. Por que eu chamei a disponibilidade de momento processual? Porque ela vai se manifestar mesmo com a ação já proposta. Beleza pura até aí? Tranquilaço, pessoal. Muito cuidado com isso, tá? Ainda voltarei a esse debate daqui a pouquinho, quando a gente estudar 4 institutos que estão relacionados diretamente à ação penal privada. Joga na telinha de novo aí para mim, tá? Deixa a telinha lá. Isso, show. Aí olha só, pessoal, continuando aqui os outros princípios da ação penal privada, tá? Princípios da ação penal privada. O terceiro princípio, porque os 2 primeiros são esses que nós acabamos de ver, né? Oportunidade, conveniência e disponibilidade, que é o segundo. Vamos lá. Terceiro princípio, tá? Terceiro princípio. Não dá para falar em oficialidade aqui, concorda comigo? Não dá para falar também em oficiosidade. É ou não é? Não dá para falar, tá bom? Então esses a gente vai deixando o quê? Um pouco de lado, beleza? Esses a gente deixa um pouco de lado porque não haveria necessidade de comentá-los, não é verdade? Beleza pura.
Entretanto, pessoal, existe um princípio, tá? Que lá na pública tinha uma divergência doutrinária sobre ele, doutrinária e de STF, tá? Doutrinária e de STF, e que aqui nós não temos, tá? Divergência. Aqui nós vamos chamar de indivisibilidade. Beleza? Indivisibilidade. Não haverá aqui aquela discussão que nós travamos na pública. Na pública eu disse para vocês que a doutrina fala em indivisibilidade e o STF chama de divisibilidade. Aqui na privada nós não temos essa discussão. Só se usa esta nomenclatura. Por quê? Porque o processo contra um querelado, quem é o querelado? O réu. Professor, é o sequelado? Não, meu irmão. Sequelado é outra coisa. Sequelado é o Ivo, tá? Sequelado é o Fábio. Beleza pura? Aqui nós estamos falando do querelado, que é o réu. Então, o processo contra um querelado, tá bom? Impõe o processo contra todos os querelados. Contra todos os querelados. Ou seja, não pode deixar ninguém de fora da ação penal e não pode desistir só para um. Beleza pura? Tranquilaço? Ou seja, quais são aqui as consequências? Ó, não pode deixar de oferecer ação apenas em face de um querelado. Tá bom? E não pode desistir da ação proposta somente em favor de um querelado. Beleza pura? Tranquilão, pessoal? Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado. Voltaremos a falar desse princípio? Claro que voltaremos, tá? Voltaremos a falar daqui a pouco, quando a gente estudar renúncia e quando a gente estudar perdão. Tranquilo? Continua na telinha aí para mim, tá? Vamos lá, pessoal. Olha só. Agora nós vamos estudar 4 institutos, ó, institutos relacionados, ó, à ação penal privada. Institutos relacionados à ação penal privada. Beleza? Quais institutos são esses? O primeiro, pessoal, decadência. Tá? Decadência. Ah, mas nós já vimos esse lá na pública. Vimos. Na pública condicionada à representação. Além da decadência, nós vamos estudar a renúncia. Ah, professor, já vimos também este na pública condicionada à representação. Vimos, mas vamos ver com outro pano de fundo aqui na privada, porque eles são mais expressivos aqui na privada. Terceiro, perdão. Tá? Perdão. E quarto, perempção. Ah, professor, esse a gente não viu. Então, carai, a gente vai ver agora. Beleza pura? Então, pronto. Perempção. Pronto. Tranquilão? Beleza pura? Nós vamos ver os 4 aqui. Os 2 que vocês já viram comigo, mas com a roupagem um pouco mais aprofundada. E esses outros 2 que vocês ainda não viram, mas vamos destrinchar essa porra toda. Beleza pura? Show de bola. Qual é a primeira Fernandica aqui importante para você? Os quatro têm a mesma consequência, tá? Os 4 operam a extinção da punibilidade, tá bom? Os 4 operam
a mesma consequência. Extinção da punibilidade, tá bom? Como consequência. Beleza pura? Vamos estudar um por um. Só que você vai perceber que essa distinção que eu fiz aqui, ó, ela é tão importante que ela vai marcar o instante processual de cada um desses institutos. Olha só, nós vamos falar em um momento, ó, momento pré-processual. Ou seja, antes da propositura da ação penal, tá? E nós vamos falar de um momento, ó, processual, tá bom? Momento pré-processual e um momento processual, beleza? Vamos lá. Quais são os institutos da ação privada? Institutos da ação penal privada que estão relacionados a um momento pré-processual e aqueles que estão relacionados a um momento processual. Olha só, a um momento pré-processual nós vamos ter dois: decadência, ó, e renúncia. Beleza? Decadência e renúncia. E o momento processual nós vamos ter perdão e perempção. Professor, veja bem, o que justifica o perdão ser um momento processual? Porque o perdão só vai se operar quando já estiver proposta a ação penal. A perempção, a mesma coisa. Ele só se manifesta, a perempção, ela só se manifesta quando já estiver proposta a ação penal. Beleza? A decadência seria o quê, pessoal? Ó, deixar transcorrer o prazo de oferecimento da ação penal privada sem manifestação do querelante. Quer dizer, deixar transcorrer o prazo in albis, tá? Ó, transcurso do prazo in albis, tá? Em branco, tranquilo? Deixar transcorrer o prazo in albis. Beleza pura? Deixou passar o prazo de propositura da ação penal privada sem a manifestação do querelante, opera-se o quê? Decadência. Que prazo é este, pessoal? Que prazo é este que nós estamos nos referindo? O prazo é de 6 meses, é o mesmo prazo que a gente já estudou. Contados a partir de quando? 6 meses a partir do conhecimento, da autoria. Beleza? Então, 6 meses a partir do conhecimento da autoria. Agora vamos lá. E a renúncia, pessoal? Ó, a renúncia quer dizer abrir mão da propositura da ação penal privada. Beleza pura? Da ação penal privada. Beleza pura? Esta renúncia pode ser, como já vimos, ela pode ser expressa ou ela pode ser tácita. Aí eu sugiro você olhar no bloco anterior todas as informações que nós tratamos sobre renúncia expressa e renúncia tácita, que nós vamos ter as mesmas repercussões aqui. Perceba que nessas duas circunstâncias, decadência e renúncia, nós estamos falando antes da propositura da ação. Bom? Agora veja o perdão. O perdão já é o seguinte: desistir
tá bom? Da continuidade da ação penal após a respectiva propositura. Ó, após a respectiva propositura. Quer dizer, é um momento processual, porque vai ser durante o processo já proposto. Beleza? E aqui nós vamos ter as mesmas circunstâncias do perdão, né, expresso, do perdão tácito, só que o perdão diferente, ele vai exigir o quê? Ele vai exigir aceitação e a gente vai ver isso daqui a pouco, tá bom? Mas já decore essa informação. E a perempção, pessoal, é a inércia do querelante, face à ação penal já proposta. Beleza pura? Seria a inércia do querelante face à ação penal já proposta. Beleza pura, pessoal? Tranquilaço? Então, ó, é importante você distinguir esses 4 institutos a partir dos momentos em que eles se operam no processo penal. Importantíssimo. Porque se você perceber que a decadência e a renúncia são antes do oferecimento da ação, você já consegue deduzir muitas coisas importantes que nós vamos trabalhar lá na frente. E se você deduzir que o perdão e a perempção são durante o processo, você também já deduz uma série de coisas que nós vamos trabalhar mais à frente. Beleza pura? Vamos lá agora estudar especificamente a decadência. O primeiro instituto, decadência. Ó, nem vou perder muito tempo aqui, porque nós já vimos basicamente os efeitos da decadência lá atrás, tá? Decadência é o não cumprimento do prazo, ou seja, não se manifestar durante o prazo de propositura da ação. Prazo para operar a decadência, 6 meses, tá? Começa a contar de quando? Contados a partir do conhecimento da autoria. Professor, é contado a partir do dia do fato? Errado. É a partir do conhecimento da autoria. Beleza pura? Identificou, individualizou o autor. Não precisa qualificar, tá? Mas individualizou. Já se tem certeza e convicção sobre quem seria o autor. Aí, meu irmão, começa a contar. Dispara o prazo. Beleza? Todas as coisas que nós falamos sobre decadência lá atrás contam-se aqui, tá bom? Então eu vou fazer uma sugestão, ó. Qual é a Fernandica aqui? Fernandica. Importar o quê? As explicações. Importar as explicações relativas. Ó. Importar as explicações relativas abordadas aonde? Abordadas na aula sobre ação penal pública condicionada à representação, tá? Ação penal pública condicionada à representação. Então, ó, asseguro a vocês a importância de você revisitar lá as nossas aulas de ação penal pública condicionada à representação. Beleza pura? Agora vamos lá, pessoal. Vamos lá. Importante falar agora da renúncia. E aqui eu preciso perder um tempinho com você, tá bom? A renúncia, veja, ela é unilateral, tá? Por que unilateral? Porque não exige manifestação, da outra parte. Não exige manifestação da parte querelada, do réu. Tá?
não vai exigir manifestação, até porque ainda não existe o querelado, beleza? Até porque ainda não existe o querelado. Uma vez que a ação penal ainda não foi proposta. A ação penal, a ação penal ainda não foi proposta. Beleza pura? Então, a ação penal ainda não foi proposta, de modo que não se exige ainda a manifestação da outra parte, sendo ela, portanto, unilateral. Grave essa informação, porque ela vai ser importantíssima quando a gente estudar o perdão, porque no perdão você vai ver que ele é bilateral. Beleza pura? Show de bola, tá bom? A renúncia, a gente viu que ela pode ser expressa ou tácita. Filézão do boi também, porque nós já vimos isso. Expressa ou tácita, tá? Quando é que ela vai ser expressa? Quando for documento inequívoco, ou melhor, manifestação inequívoca, né? Melhor dito assim, manifestação inequívoca, tá? Manifestação inequívoca, tá? Do desejo de renunciar. Do desejo de renunciar. Por exemplo, um exemplo aqui seria um documento. Documento assinado. Tá? Um documento assinado. Agora, quando é que ela vai ser tácita? Com a prática de ato incompatível com o desejo de processar. Beleza pura com o desejo de processar. Beleza pura, pessoal. Tranquilaço, sem mistério, sem dúvida disso aqui. Tranquilo? Show de bola. Lembrando aquela ressalva que eu fiz, decadência não tem nada a ver com renúncia tácita. Beleza? Agora presta atenção. A renúncia, ela vai ter um efeito, pessoal, efeito irrevogável. Beleza pura? Irrevogável. E, importantíssimo, como aplicação do princípio, da indivisibilidade, como aplicação do princípio da indivisibilidade, olha só, a renúncia oferecida em favor de um querelado, tá? Vai aproveitar ou se estender, vai aproveitar ou se estender a todos os querelados. Ou seja, pessoal, eu tenho dois autores do crime, tá? Crime, por exemplo, de injúria, que é um crime de ação penal privada, um crime contra a honra, em geral, ação penal privada, em geral, tá? Aí preste atenção, dois autores, eu renuncio em relação a um deles. Eu pergunto a você, irmão, tá? Se eu renunciar em favor de um, esta renúncia vai favorecer o outro. Beleza pura? Então, se eu renuncio em favor de Wallace, tá? Marcos também será beneficiado. Beleza pura? O Wallace foi o objeto, o destinatário da minha renúncia. Mas, além de Wallace, também será estendido o efeito da renúncia, o efeito benéfico da renúncia, né? Para Marcos, que é o outro autor. Beleza pura? Por quê? Por conta do princípio da indivisibilidade. E preste atenção
estendem-se os efeitos independente da aceitação de Marcos e de Wallace. Beleza? Independente, porque a renúncia ela é o quê? Unilateral. Show de bola, irmão. É isso que você precisa saber. Beleza? Agora vamos lá. E o perdão, velho? E o perdão? Cuidado. Porque o perdão, diferente da renúncia, ele é bilateral, tá? Ou sinalagmático. Sinalagmático, tá bom? Ele é bilateral ou sinalagmático, tá bom? Por que que o perdão é bilateral ou sinalagmático? Porque ele exige, aceitação da outra parte. E quem seria a outra parte? O querelado. O querelado, ele tem que manifestar a sua aceitação quanto ao perdão. Beleza pura? O querelado, ele tem que manifestar a sua aceitação quanto ao perdão. Beleza pura? Para ele produzir efeitos, o perdão só produz efeitos após a aceitação do querelado. Então, o perdão, anote aí a bezerregra, só produz efeitos, após a aceitação, veja, do querelado. E por que isso, professor? Porque o querelado, como ele já foi acionado, demandado, uma vez que a ação penal aqui já foi proposta, lembre-se que a ação penal aqui, a ação penal aqui já foi proposta. A ação penal aqui, ela já foi proposta, tá? Como ela já foi proposta, o querelado, ele já foi demandado, ele já foi acionado. Se ele já foi acionado, raciocine comigo, ele passa a ter o quê? Ele tem direito subjetivo à demonstração probatória da sua inocência. Ele pode fazer questão de provar a sua inocência. Ele pode fazer questão de demonstrar, de provar a sua inocência. De modo que ele passa a ter o direito subjetivo a demonstrar a sua inocência. Leve isso muito a sério, meu irmão. Porque o cidadão de bem, ele não vai gostar de ser demandado, ele não vai gostar de ser processado, como se diz por aí, e ele pode querer demonstrar a sua inocência, porque muitas vezes a maior honra do sujeito, né, a maior de todos os seus valores é sua honra. Beleza pura? Então leve isso aqui muito a sério, tá? Diga pro nordestino, sertanejo, meu irmão, entendeu? Que ele é autor de um crime para você ver. Ele leva isso muito a sério, tá? Por quê? Porque ele tem a sua honra como um totem, uma coisa relevante. Beleza pura? Então não se esqueça. Então o processo ele tem que prestigiar. No o direito subjetivo do indivíduo, veja, no caso da renúncia, como ele não chegou a ser processado, ele não precisa aceitar nada. Ele não precisa aceitar porque ele ainda não foi processado. Mas aqui no perdão, ele precisa manifestar a sua aceitação. Por uma questão óbvia, ele já foi indicado, apontado o dedo contra ele. Beleza pura? Volta para a telinha agora, tá? Olha só. A aceitação do perdão, a aceitação do perdão, veja, a aceitação do perdão, tá? Ela pode ser expressa ou ela pode ser tácita, tá bom? Quando é que ela vai ser expressa?
através de uma manifestação inequívoca de aceitação. Exemplo, documento juntado aos autos. Documento juntado aos autos, acatando o quê? O perdão. Acatando o perdão. Beleza pura? Documento juntado aos autos, acatando o perdão. Beleza pura? E quando é que ela vai ser tácita, pessoal? Quando é que ela vai ser tácita? Muito simples, tá? Muito simples. Quando o querelado, tá? Quando o querelado não se manifestar após 3 dias, né? Após 3 dias, intimado do oferecimento do perdão. Beleza pura? Então, o juiz intima o querelado de que foi oferecido pelo querelante o perdão. E ele deixa durante 3 dias passar o prazo sem se manifestar. Ele está fazendo o quê? Uma aceitação tácita desse perdão. Beleza pura? Lembre-se que é após 3 dias, tá bom? Não pode esquecer isso. Quando é que se dá aceitação tácita? Após 3 dias sem manifestação do querelado. Beleza pura? Tranquilão? Show de bola, tá? Show de bola. O perdão, ele pode ser oferecido também de maneira expressa ou tácita, não pode esquecer esse detalhe, tá? Mas existe uma fernandica importante sobre o perdão, tá bom? Que daqui a pouco eu trabalho com você. Eu quero primeiro te mostrar no Código de Processo Penal algumas coisinhas que nós estamos trabalhando agora, tá? Vem comigo aqui. Olha só. Parará. Não é o que nos interessa. Aqui. Ao ofendido ou a quem tenha qualidade para representá-lo, caberá intentar ação privada. Já vimos isso, que a legitimidade do ofendido ou do seu representante legal. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Chamamos isso de CADI e vimos que isso se chama sucessão processual, tá? Vimos que a sucessão processual é possível na ação privada exclusiva ou propriamente dita, mas que ela não é possível na ação personalíssima. Já vimos isso em aulas e blocos anteriores, tá? Olha só. A ação privada pode ser promovida, tá? Também por procurador com poderes especiais. Olha aqui, o direito de representação, né, pode ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, tá? Assim como a queixa também, tá? Vamos ver isso já já. Olha aqui, ó. Aqui, a queixa, que é a ação privada, poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar, tá? Devendo constar do instrumento do mandato, o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Beleza? Aí, olha só, já já eu falo sobre isso.
Aqui. A queixa contra qualquer dos autores obrigará ao processo de todos e o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade. Então, ó, a queixa contra qualquer dos autores obrigará ao processo de todos. Quer dizer, tá? Quer dizer, se renunciar para um, renunciou para todos, beleza? Viu que ele não fez exigência de aceitação? Viu que ele não fez exigência de aceitação? Agora veja aqui, ó. Rapidinho, antes de eu falar. Agora, olha o perdão. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação a quem o recusar. Olha aí a importância da diferença. Ó, na renúncia, olha aqui, tá? Na renúncia é unilateral. Renunciou para um, renunciou para todos, porque aproveita a todos. Já no perdão, olha aqui, é bilateral. Por quê? Porque exige aceitação. Por quê? Porque só produz efeitos, ó, para quem aceitar. Então, vamos para a seguinte situação, tá? Vamos para a seguinte situação. Fernando é a vítima. Fernando sempre é a vítima, tá? Fernando é sempre a vítima, beleza? E quem são os autores? Ivo e Voiola, tá? Que é a mistura de Ivo com Boiola, beleza? E Voiola mais Fabiola, tá? Fabiola, que é a mistura de Fábio com Boiola, beleza? Essas duas personagens aqui, são os autores do crime. Tá? Autores do crime. Vamos dizer que se trate de um crime de ação privada, um crime contra a honra, em geral, de ação privada. Aí, olha só. Fernando oferece perdão. Não, Fernando oferece perdão em relação a Fabiola. Tá? Fabiola. Veja. Ah, professor, por que ele ofereceu para Fabiola? Porque senão ele perde o emprego, parceiro. Tá? Brincadeira, irmão. Brincadeira, tá? É para garantir que eu continue como professor, eu ofereço perdão para Fabiola, tá bom? Só que é o seguinte, eu oferecendo perdão para o Fabiola, o que é que vai acontecer? Esse perdão, ó, tem que ser estendido para quem? Para o Ivoiola. Tem que ser estendido para o Ivoiola, mesmo que eu não queira. Por conta de que princípio? Por conta do princípio o quê? Da indivisibilidade, tá bom? O Ivo, eu não vou oferecer perdão para ele, não manda em nada no curso aqui, meu irmão. Entendeu? Ele não manda em porra nenhuma. Então, na verdade, eu não quero nem perdoar o Ivo. Por quê? Porque eu não faço questão de perdoar o Ivo, porque, na verdade, eu queria as disciplinas do Ivo. A grande verdade é essa. Entendeu? O Ivo, para mim, ele é um incômodo. Entendeu, irmão? Por quê? Porque ele divide disciplina comigo, a desgrama. Eu quero saber do Ivo, eu nunca vou perdoar o Ivo, irmão. Eu nunca vou perdoar o Ivo. Porque pra mim, eu queria as disciplinas todas pra mim. Eu não queria dividir disciplina com o Ivo. Entendeu? Até porque ele é um cara incômodo pra minha vida, tá? Aí preste atenção, meu velho, tá? Aí olha só, eu ofereço perdão pro Fabiola, porque o Fabiola é o dono do curso, lógico. Eu não vou deixar de perdoar o cara que manda no curso. Eu vou perder meu emprego? Tu acha? Entendeu? Agora, pro Ivoiola, esse daí eu não ofereço, não. Só que o problema é que eu me fudi. Por que eu me fudi? Porque no momento em que eu ofereço perdão pro Fabiola, o perdão oferecido, ó, ele se estende pro Ivoiola. Só que tem um detalhe. O perdão só vai poder produzir efeitos para quem aceitar. Aí veja, o Fabiola, tá? O Fabiola, ele aceita. Ele aceita o perdão. No momento que o Fabiola aceita o perdão, o que é que acontece? Extingue a punibilidade.
Tá? Por quê? Porque em relação a ele, ó, tá extinta a punibilidade. Mas o Ivoiola, que é daqueles ranzinzas, tá? Daquelas bichas ranzinza, entendeu, irmão? Aí, esse daqui não aceita. Ó, o Ivoiola, ó, não aceita. Ele não aceita de jeito nenhum. Aí sabe o que vai acontecer em relação a ele? O processo continua. O processo continua. Por quê? Porque o perdão só produz efeitos para quem o aceitar. Beleza pura até aí, irmão? Tranquilaço? Você nunca mais vai esquecer dessa porra se você lembrar dessa dupla dinâmica aqui, Ivoiola e Faboiola. Tá? Vão até lançar uma música aí, uma dupla sertaneja. Os Boiola, tá? Os Boiola. Ivoiola e Faboiola. Beleza pura? Tranquilaço? Então, se você lembrar disso aqui, você nunca mais esquece que o perdão ele é bilateral. Tranquilaço? Show de bola. Tá? Show de bola. Aí, olha só. Qual é a paradinha especial que você não pode esquecer aqui? Tá? Não posso deixar você esquecer, que é relevantíssimo para você, tá? Relevantíssimo para você e que você não pode esquecer de jeito nenhum, tá bom? Anote aí a Fernandica, tá bom? Bote aí a Fernandica. Qual é a Fernandica? Anote aí a Fernandica, ó. Fernandica, tá? Fernandica. O perdão, ó, pode ser aceito, tá bom? Mediante procurador com poderes especiais, tá bom? O perdão ele pode ser aceito por procurador com poderes especiais. Tranquilão? Essa informação é importante porque tanto a ação privada pode ser proposta por procurador com poderes especiais, como também o perdão pode ser aceito por procurador com poderes especiais. Mas você não pode esquecer, tá? Não pode esquecer que ele tem que ter poderes especiais. Não basta aquela cláusula geral ad judicia, aquela cláusula geral em que o procurador te representa, beleza? Tem que ser um procurador com poder especial para perdoar, beleza pura? Para perdoar e para aceitar o perdão, beleza pura? Agora preste atenção, olha aqui o 55, ó. O perdão poderá ser aceito por procurador com poderes especiais. Aí olha só. Veja aqui, tudo que a gente já falou, tá? Ó, a renúncia expressa, já falamos, constará de declaração assinada pelo ofendido, ou seja, manifestação inequívoca, tá? Manifestação inequívoca, tá bom? Agora, o perdão, a renúncia tácita e o perdão tácito admitirão todos os meios de prova. Beleza pura? Por quê? Porque são demonstrações da prática de atos incompatíveis com o desejo de ou propor ação, no caso da renúncia tácita, ou de continuar o processo, no caso do perdão tácito. Beleza? Agora, concedido o perdão, mediante declaração expressa nos autos, o querelado será intimado a dizer, dentro de 3 dias, se aceita, devendo ao mesmo tempo ser cientificado de que seu silêncio importará a aceitação. Quer dizer, após intimado, passados 3 dias, se ele não aceitar, opera-se o quê? A aceitação tácita. Isso tá no nosso trem aqui? Tá no nosso slide? Tá sim. Olha aqui, ó, a aceitação do perdão pode ser tácita.
quando o querelante não se manifestar após 3 dias intimado do oferecimento do perdão. Beleza pura, meu brother. Cola em mim que é sucesso, irmão. Já te disse isso. Eu tô pouco me lixando se a gente aprende. Eu tô querendo é que você passe. O meu lema não é te fazer aprender. O meu lema é te fazer passar. Eu te dou as questões. Agora, marcar a questão é a única tarefa que você tem na hora da prova. Beleza pura? Você só tem uma tarefa, irmão. Marcar o que eu te indiquei aqui na aula. Eu não quero meu aluno aprendendo. Eu quero meu aluno passando. Porque meu objetivo é te fazer passar. Beleza pura? Esse é meu objetivo. Porque você vai ver minha aula e você vai dizer o que, meu parceiro? Eu passei porque Fernandica Bezerregra brilhou na hora da prova para mim. É isso que me interessa, meu parceiro, tá bom? É isso que me interessa, é isso que me diferencia. Tranquilão, irmão? Beleza pura. Vamos lá, para o último instituto agora. Perempção. Perempção. Tá? Estudar a perempção agora, voltando para o código, ó. A perempção, você vai encontrar ela no artigo 60. Qual é o conselho que eu vou te dar? Ó, perempção, artigo 60, irmão, tá? 60 do CPP. Ó, qual é o conselho? Você escreva esse conselho no teu caderno. Vou ter de decorar essa porra, tá? Vou ter de decorar essa porra. Professor, é o seguinte, como é que eu faço para decorar? Vou te dar um conselho básico. Você caga? Você caga? Você tem tempo para cagar? Pronto. Durante a cagada, você usa para decorar. A cada caída de tolete é um dos casos de perempção que você vai decorar. Não tem mistério, irmão. Cagou, decorou, acertou na prova. Já foi, meu velho. Já foi. Otimize o seu tempo. Otimize o seu tempo. Por que você vai passar aquela 1h30 no WhatsApp na cagada? Por quê? Por que você não pega essa 1h30 que tá cagando para decorar o CPP, principalmente aquilo que interessa, que é o artigo 60, que é objeto de decoreba? Professor, eu vou aprender o artigo 60? Não vai. Não vai aprender, irmão. Por quê? Porque eu não tenho que contar mentira para você, eu tenho que contar real. E qual é a real? Essa porra tem que ser o quê? Decorada. Existem coisas que a gente aprende, existem coisas que a gente decora. Beleza pura? Isso aqui é aquilo que você vai decorar. Você vai fazer uma sessão do descarrego do artigo 60. Você vai decorar a porra toda, tá? Porque são 4 casos de perempção. Tá bom? 4 casos de perempção. 4 casos em que o querelante ele se queda, ele se torna inerte frente à ação privada já proposta. Então vamos ver aqui, nos casos em que somente se procede mediante queixa, ou seja, só cabe perempção na ação penal privada, porque ele diz, em casos que somente se procede mediante queixa, só cabe então aonde, pessoal? No das hipóteses de ação penal privada. Então, ó, nos casos em que somente se procede mediante queixa, leia-se ação penal privada, considerar-se-á perempta a ação penal. Quais são os casos? São esses 4 aqui, ó. Inciso 1, inciso 2, inciso 3 e inciso 4. Beleza pura? Vamos lá. Qual é a primeira hipótese de preempção? Quando iniciada esta, ou seja, quando iniciada a ação penal privada, o querelante deixar de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Ó, o primeiro caso aqui, ó. Querelante deixa de promover, né, o andamento
o andamento da queixa-crime, da queixa-crime, tá? Por 30 dias seguidos, 30 dias seguidos, beleza pura? Não pode esquecer que são 30 dias seguidos, não são 30 dias resultado do somatório de vários dias independentes, não, 30 dias seguidos, beleza? 2, pessoal, segundo caso aqui, segundo caso, o segundo caso, quando falecendo o querelante ou sobrevindo sua incapacidade, não comparecer em juízo para prosseguir no processo dentro do prazo de 60 dias, qualquer das pessoas a quem couber fazê-lo, ressalvado o disposto no artigo 36. Olha só, quando o quê, pessoal? Em caso de morte ou incapacidade. Aqui é morte ou incapacidade de quem? Do querelante, do querelante, em 60 dias, em 60 dias, não comparecer os sucessores processuais. Quem são os sucessores processuais que a gente já viu lá atrás? CADI. Tá? O CADI. Quem é o CADI? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E esse prazo de 60 dias, professor, precisa de intimação? Não precisa de intimação, tá? Ele não precisa de intimação, portanto, ele começa a correr, ele começa a correr a partir da data do óbito, tá bom? Então, o juiz não precisa intimar o CADI para ele integrar o processo. Não, tem que partir de quem? Do CADI, beleza pura? Aqui é o CADI, os sucessores processuais é que tem que correr atrás, no prazo de 60 dias, contados a partir de quem? Da data do óbito. Beleza pura? Terceira hipótese de perempção. Aqui vocês vão ter duas hipóteses. Quando o querelante deixar de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo a que deva estar presente, ou deixar de formular o pedido de condenação nas alegações finais. Então vamos lá. Aqui você tem hipótese A, tá? Que o querelante deixa de comparecer, deixa de comparecer sem motivo justificado. Então, deixa de comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo que dependa da sua participação, tá? A qualquer ato do processo, a que deva estar presente, tá? A qualquer ato do processo a que deva estar presente. A que deva estar presente, tá bom? Essa é a primeira hipótese. Então, olha só, ele foi intimado da audiência, não compareceu. Perempção, irmão. Foi intimado da audiência e não compareceu. Perempção. E a segunda hipótese, o querelante deixa de formular, tá? Pedido de condenação nas alegações finais.
Isso aqui é sutil, tá? Isso aqui é sutil. Olha só. Ele oferece a queixa-crime, tá bom? Após a queixa-crime, resposta da queixa-crime, tá bom? Aí marca-se audiência, ok? No final da audiência, após a instrução probatória, abre-se para quem? Para as partes fazerem as alegações finais, tá bom? Nas alegações finais, o querelante, ele tem que renovar o pedido condenatório, tá? Então ele tem que renovar o pedido condenatório. Cuidado com isso. Ele deixa de renovar o pedido condenatório. Se ele deixa de renovar o pedido condenatório, pessoal, o que é que acontece? Perempção, tá bom? Então ele tem que renovar o pedido condenatório em sede de alegações finais, sob pena de se operar o quê? Perempção. Beleza pura? Ah, professor, esse pedido precisa vir expresso. Não precisa vir expresso. Basta se deduzir da narrativa das alegações finais. Tranquilão? Beleza pura. Agora vem cá. Quarta hipótese de perempção. Viu como você tem que decorar essa porra? Não tem jeito, irmão. Tem que decorar. Quando, sendo o querelante pessoa jurídica... Opa! Pessoa jurídica pode ser vítima de crime? Pode. Não pode ser autor. Veja lá nas aulas do Ivo, tá? De direito penal. Você vai ver que ele não pode ser autor. Beleza? Não pode ser autor, mas ele pode ser o quê? Vítima, beleza? Não pode ser autor em regra, né? Porque tem uma exceção em que a pessoa jurídica pode ser autora de crime ambiental. Em regra de crime ambiental, ele poderia ser, ou excepcionalmente, perdão, de crime ambiental, a pessoa jurídica poderia ser autor. Mas vítima, pode ser. Vítima, ele pode ser largamente daqueles crimes que ele tenha compatibilidade material, beleza? Então, quando sendo o querelante pessoa jurídica, ou seja, o querelante é a vítima, né? Quando for a vítima pessoa jurídica, esta se extinguir sem deixar sucessor. Então, bote aqui, ó. Querelante for pessoa jurídica, ó, extinguir sem deixar sucessor. Pronto. Nas hipóteses de extinção da pessoa jurídica, sem sucessor. Acabou-se. Nessas hipóteses, perempção, porque não tem quem continue, quem prossiga esse processo. Beleza pura? Tranquilaço, pessoal. Não se esqueçam dessa porra. Tá? Não se esqueçam de tudo que nós debatemos nesta aula, porque essa porra toda é importante para você e o conselho sobre a perempção é que você decore. Percebeu porque ele é um princípio processual? Porque ele se opera quando já iniciada a ação penal privada. Beleza pura? Tranquilão? Vou dar um breakzinho aqui, a gente vai dar uma mijadinha agora, daqui a pouco a gente ainda continua falando de ação penal privada, tá? E eu vou tratar das espécies, mas de maneira mais pormenorizada, discutindo as espécies de ação penal privada. Beleza pura? Tranquilão? Me aguarde aí que depois da mijadinha a gente volta.